queria que vocês pudessem... Olha, ele ficou conhecido nas redes sociais por responder tantas perguntas para os católicos. Responder tantas perguntas para os católicos e nos ajudarem no conhecimento da fé. E eu queria que vocês pudessem acolher com uma grande salva de palmas Alan Carrion. Vem para cá, Alan. Vem para cá, Alan. Obrigado, meu irmão. Obrigado por sua presença. Esse menino é um homem de Deus, de um conhecimento amplo, e Deus tem cumulado a ele inúmeras realidades novas de defesa da fé. Então, Alan, muito obrigado pela sua presença. Faz aí, vamos rezar por ele. Estende sua mão, fica de pé comigo. Estenda sua mão sobre o Alan, para que nós possamos rezar sobre esse irmão. Senhor, eu quero bendizer a Ti pela vida de Alan, mas sobretudo para o que o Senhor tem chamado. Novos caminhos o Senhor tem aberto, novas situações o Senhor tem falado e revelado. Mas eu quero Te pedir, Jesus, eu quero Te pedir, cumula ele agora com a sabedoria do Teu Espírito. Abre o coração dele para entender e revelar a Tua vontade e o Teu querer. Você reza comigo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Você pode sentar. Se alguém do teu lado estiver conversando ou andando, deixa eu dar uma dica para você. Se alguém do seu lado estiver conversando ou andando, basta você fixar o olhar nele assim, ó. Ele vai se tocar que está atrapalhando. Então senta, se acalma e vamos juntos. Senta, se acalma. Se alguém estiver falando, é a hora de você olhar para ele, ele vai ver que está incomodando. Busca o seu lugar para sentar. Nós estamos em muitas pessoas e precisamos organizar o espaço. Isso. Senta aí. Pessoal do corredor também. Não é a hora de conversar. Se você está perto do pessoal que está conversando, dá um toque a ele, ele vai ver que ele está incomodando. Senta. Senta. Isso. Vamos organizar aqui. Maravilha. Se alguém do seu lado estiver conversando, olha para ele, dá um catucão, ele vai notar. Vamos rezar juntos para todo mundo silenciar. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, seja bem-vindo, meu irmão. Obrigado. Deus abençoe. Amém. Muito boa tarde. É uma alegria muito grande estar aqui. Vocês vão sentir hoje a diferença do Brasil. Vocês vão ouvir o sotaque de um gaúcho falando na Paraíba. Espero que vocês se acostumem rapidinho. Se eu usar alguma gíria do Rio Grande do Sul, por favor, levantem a mão e digam o que é isso, tá? E na hora eu explico. Brincadeiras à parte, meu nome é Alan Carrion, eu tenho 31 anos, sou de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Infelizmente a minha cidade não é conhecida pelo nome tão bonito que ela tem, mas conhecida por uma tragédia que abalou o Brasil inteiro, que é a Boate Kiss. Mas ainda assim, eu tento sair do Rio Grande do Sul, tento sair da minha cidade para mostrar que lá também tem coisas muito boas, além do churrasco, além da hospitalidade, além de um bom chimarrão. Também Santa Maria é um povo de Deus, é um povo que
entende Nossa Senhora como rainha, tanto que agora nós temos o feriado lá na nossa cidade de Nossa Senhora Medianeira de Todas as Graças, rainha do povo gaúcho. Além do trabalho que eu faço na internet, ou antes do trabalho que eu faço na internet, eu sou marido da Ticiane e sou pai de 2 crianças que eu já estou morrendo de saudade, que é a Tereza, que tem 4 anos, e o Pedro, que tem 10 meses. E eu quero começar dizendo para vocês uma coisa essencial. Tudo que eu falar de bom aqui, não sou eu que estou falando, é graça de Deus. Aquilo que não for de serventia para a vida de vocês, aquilo que for levar vocês ao erro, peço perdão porque aí sou eu que estou falando. Então o que é bom vem de Deus, o que não é bom vem da minha miséria. Então, eu quero deixar isso bem claro assim para vocês, porque uma das coisas que a internet tem tentado passar para as pessoas, e muitas delas infelizmente acabam acreditando nisso, é a famosa ilusão de perfeição. Quem aqui nunca abriu o Instagram e viu aquela família de propaganda da margarina Doriana, que todos os dias é tudo muito lindo, 10 filhos, nenhuma dificuldade, e você olha para aquilo ali e se pergunta, olha para si e pensa, nossa, que péssimo exemplo que eu sou. A internet nos trouxe muita comparação. E veja o poder que a internet tem. Isso foi algo que eu não tinha preparado, eu simplesmente pensei na hora que eu estava subindo ali. Nós criadores de conteúdo, pessoas que trabalhamos com a influência, muitas vezes reclamamos dos números. Ah, porque meu Reel chegou só até 10 mil pessoas, não teve tanto engajamento. Quando eu bati meu olho aqui, é um mar de pessoas. Essa é a realidade. Isso vai um recado para você, influenciador que está assistindo. Você não fala com números, você fala com almas. Se você não entende isso, repense seu ministério. Bom, como o Guto falou, eu sou catequista, costumo responder perguntas, costumo responder dúvidas, mas eu não vim aqui com o propósito de ter todas as respostas. Hoje eu vim aqui como alguém que enfrenta e ainda vai enfrentar muitas batalhas na vida. Porque entenda, quem aqui é de Campina Grande, levanta a mão. Quem aqui não é de Campina Grande, levanta a mão. Você que é, você que não é, você não veio aqui pelas suas próprias forças. Você veio aqui porque Deus te trouxe. Nós chamamos isso de graça atual. O que é a graça atual? É Deus nos permitindo ouvir alguém que doa o seu sim, que doa a sua vida, para que uma só palavra, não precisa ser uma palestra inteira, uma palavra toque seu coração e você busque o arrependimento, busque voltar atrás, busque ser melhor. Isso é a graça atual. A graça atual, quando nós a acolhemos e buscamos a confissão, voltamos ao estado de graça, nos coloca no estado de graça santificante, que é, então, de fato, aquilo que nos auxilia a caminhar em busca da santidade. Se ninguém te contou, eu vou te contar agora. Quem aqui é casado, levanta a mão. Louvado seja Deus pela vida dos pais e mães, avós, bisavós que estão aqui. Qual é a principal vocação de vocês? É o matrimônio? Você pode responder agora no seu coração, sim. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês, a vocação que você e eu temos, e a maior vocação que todos nós temos, é a mesma entre eu leigo, você leigo, o leigo consagrado, o
o padre, o bispo e o papa. Está lá no capítulo 5 da Lumen Gentium. Se chama santidade. Esta é a nossa vocação universal. Mas a pergunta que eu quero fazer para vocês é: onde nós iniciamos a caminhar em busca da santidade? Responda no seu coração. Onde nós começamos a caminhar em busca pela santidade? Eu comecei a caminhar pela busca na santidade na rua Pinheiro Machado 1051, em Santana do Livramento, no Rio Grande do Sul. Ou seja, a minha casa. É ali que os primeiros passos da nossa busca pela santidade começa a ser dado. É ali que tudo tem início. É ali onde você vai ser moldado. Ali onde você vai ver os erros, vai ver os acertos, vai ver o amor, vai ver as dificuldades. Eu convido você a pegar a Sagrada Escritura na sua mão, no primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo 7, a partir do versículo 7 também, até o versículo 12. 1 Samuel 7, versículo 7 ao versículo 12. Eu vou começar a ler, depois vocês vão acompanhando, marquem na Bíblia de vocês, porque talvez isso vá ajudar muito a compreender o coração da conversa que nós vamos ter hoje. Mais uma vez, 1 Samuel capítulo 7, versículos do 7 ao 12. Diz o seguinte: os filisteus foram informados de que os israelitas tinham se juntado a Masfa, e os seus príncipes marcharam contra Israel. Os israelitas o souberam e ficaram aterrorizados. Disseram a Samuel: não cesses de clamar por nós ao Senhor nosso Deus, para que Ele nos salve das mãos dos filisteus. Samuel tomou um cordeiro de leite e ofereceu inteiro em holocausto ao Senhor, e depois clamou ao Senhor por Israel, e o Senhor o ouviu. Enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus começaram o combate contra Israel. O Senhor, porém, trovejou com a sua voz fortíssima sobre os filisteus naquele momento, e eles se dispersaram, sendo batidos pelos israelitas. Os vencedores, saindo de Masfa, perseguiram os filisteus e feriram-nos até o lugar que está por baixo de Bet-car. Por fim, tomou Samuel uma pedra e pô-la em Masfa e Sem, e dando-lhe o nome de o nome bíblico é difícil, né? Ebenezer, pois disse: até aqui nos socorreu o Senhor. Em outras traduções, até aqui nos ajudou o Senhor. Palavra do Senhor. O profeta Samuel, ele foi chamado a um povo que havia se dividido, a um povo que estava confuso, a um povo que estava perdido na idolatria. O que é idolatria? Colocar qualquer criatura no lugar de Deus. E quando se fala qualquer criatura, ou criação da criatura, é qualquer coisa mesmo. O mundo de hoje coloca uma fila inteira na frente de Deus. O mundo de hoje nós podemos dizer que é um mundo ubigocêntrico. Que? Ubigocêntrico. O que seria ubigocêntrico? É um mundo que baixa a cabeça e olha só para o próprio umbigo. Ou seja, é um mundo que coloca o prazer acima de Deus, que coloca o ter acima de Deus, que coloca os bens acima de Deus, que coloca qualquer coisa acima de Deus. Porque na cabeça dessas pessoas, hoje Deus é apenas uma ideia abstrata,
criada por homens que querem controlar outros homens. Quem é que nunca ouviu isso? Veja como nós estamos em uma guerra espiritual muito similar ao que aconteceu no tempo do profeta Samuel. O que aconteceu com aquele povo quando eles ouviram o que o profeta Samuel disse? Esse povo buscou a conversão, esse povo lutou, e ao buscarem Deus, Deus lutou com eles. Então o profeta levanta a pedra e, como marcando uma memória, chama ela de Ebenezer, que significa: até aqui nos ajudou o Senhor. Vocês vivem em uma família, e eu vou dividir essa palestra em 2 pontos chaves. É o Alan que fala como filho e o Alan que fala como pai. Então, quando nós falamos, só para antes de entrar em falar como filho, quando nós falamos dessas batalhas, nós olhamos para o mundo de hoje, nós olhamos para a nossa realidade, nós olhamos para as nossas circunstâncias, e o que é que nós vemos? Violência, adultério, ideologias. Quem aqui não ficou sabendo da tragédia que aconteceu em Itumbiara nos últimos dias? Não é ficar olhando para a questão moral do que aconteceu, e sim para a questão espiritual do quanto o demônio quer destruir o mundo, sem precisar destruir com o mundo por completo. O demônio quer destruir o mundo atacando a sua família, porque é na família que nós damos os primeiros passos para a santidade. E o mundo carece de santos. Por que nós nos alegramos tanto com a canonização de São Carlo Acutis? Porque é um santo da nossa geração, é um santo que nós podemos ver que se vestia com uma calça como eu estou vestindo, que se vestia com um tênis como eu estou vestindo, mas que teve uma vida de entrega. Por quê? Porque os passos da sua santidade começaram na sua casa, na sua família. Quem é que está com seus pais aqui? Filhos, levanta a mão. Dá um abraço no seu pai e fala obrigado. Dá um abraço na sua mãe e fala obrigado. E você, pai e mãe, vovó, abraça quem está do lado, se é seu filho, neto, sei lá, e fala obrigado. Porque você, filho, quando olha para o seu pai, você vê o modelo. Você, pai, quando olha para o seu filho, é difícil até encontrar palavras para explicar o amor. E é aqui que eu vou começar a dividir essa palestra. Porque para falar do Alan filho, é preciso voltar 31 anos atrás. Ou 32, para falar um pouquinho quando meus pais se conheceram. Meu pai e minha mãe namoraram desde jovens. Só que eles tiveram uma criação totalmente diferente um do outro. A família por parte do meu pai vem da Palestina. Então, se você for procurar o meu RG, o meu CPF, você vai ver que o meu nome não é só Alan Carrion, é Alan Said. Esse nariz aqui entrega. E eu tenho muito orgulho, né? Afinal, eu sou descendente de uma família que vem do lugar onde Jesus pisou. Isso para mim é uma graça muito grande. Só que, além de terem vindo da Palestina, eles também são muçulmanos. E sabe-se lá como meu pai casou com a minha mãe, que é filha de um casal católico. Ou seja, o combo para não dar certo. Meus pais casaram em 20 de novembro de 1993. Eu nasci no dia 1º de novembro
1º de dezembro de 1994. E provavelmente entre janeiro, fevereiro e março de 95, minha mãe já era uma mãe solteira com um filho nos braços. Eu, infelizmente, não pude crescer tendo o meu pai por perto. Eu sempre lembro quando eu ia para as férias na casa das minhas irmãs, o quanto me doía muitas vezes ver os porta-retratos, as fotos, porque ela tinha foto com o pai e a mãe juntos. Eu ou era uma foto com a minha mãe ou era uma foto com meu pai. Além disso, muitas coisas aconteceram na infância que não tem tempo de contar agora, mas a mais especial dela é que Deus não me desamparou. Porque por mais que eu viesse a sentir falta do meu pai biológico, e eu amo muito meu pai, nós nos damos super bem hoje, que a minha mãe sempre disse que a questão era entre ele e ela, e não tinha nada a ver comigo. Mas Deus me agraciou tanto, porque quando a minha mãe saiu de casa, ela teve que voltar para a casa dos pais dela, ou seja, meus avós. E nós, como éramos de uma família muito humilde, todos precisavam trabalhar para poder sustentar as coisas. Então a minha mãe com 19 anos trabalhava e de noite fazia faculdade. O meu avô, ele era na época, mas ele está vivo ainda, né? Ele era recepcionista num clube de piscinas e a minha avó era caixa de supermercado. Sobrou para quem cuidar do Alanzinho? Para o seu Adílio e para a Dona Maria, os meus bisavós. E desde que eu me lembro, desde que eu me conheço por gente, eu olhava para aquele casal e eu só sentia amor, eu só via amor, eu era um amor que se transbordava. Meu bisavô, até enquanto teve forças para caminhar, ele nunca teve carro, se eu não me engano. Com 77, 78 anos, meu bisavô caminhava nas ruas de Santana do Livramento, levando Jesus para chegar até o asilo e entregar a Eucaristia para os idosos no asilo. Certa vez eu fui me confessar com um padre que tem 97 anos, lá em Santana do Livramento. E eu falei: oi, Padre Hermes, eu sou bisneto do seu Adílio. E ele: um santo homem. A santidade começa a ser construída dentro de casa. Veja, santidade é a busca pela santidade é a busca pela perfeição. Ou seja, se nós estamos em busca da santidade, significa que nós buscamos a perfeição. E a perfeição só nós encontraremos somente no céu. Amém? Você quer ser santo? Você quer ser santo? Então dá um forte aplauso para essa vontade. Porque esse é o maior desejo que nós podemos ter na nossa vida. Mesmo em meio às nossas lutas, em meio às nossas batalhas. E Deus me deu uma batalha já muito cedo, que foi aos 13 anos perder meu bisavô para o câncer. E eu só vou falar essa informação porque ela vai fazer sentido lá na frente quando eu for contar do Alan como pai. Ou seja, o meu bisavô e a minha bisavó, que até o falecimento dele em 2008 tinham 53 ou 54 anos de casado, sempre foram o meu modelo. Eu lembro que quando eu tinha uns 4, 5 anos, eu tinha um caderno que tinha a capa da Coca-Cola. Por que eu lembro isso? Não sei, talvez porque eu seja melancólico. Mas eu tinha um caderno que era a capa da Coca-Cola, e eu lembro que eu tinha uma menina no prézinho, que o nome dela era Tamires, e eu era apaixonado por ela, e eu lembro que eu desenhei eu casando com a Tamires. Onde está a Tamires hoje? Espero que viva e com Deus, mas não faço a menor ideia. O que isso quer dizer? Que quando a gente tem essa pedra que diz até aqui nos ajudou o Senhor, nós temos um modelo e nós temos
algo para imitar. Por que que a igreja canoniza pessoas? Para que nós possamos entender que é possível ser santo, que não é algo longe de nós, é algo que nós construímos no dia a dia, que começa dentro da nossa. Muito obrigado. Vocês estavam dormindo, gente. E o Biso chegou com câncer. E eu tinha 13 anos. E eu perdi meu bisavô. Eu vi ele chegando na minha casa, como eu sempre vi, e vi ele saindo dentro de um caixão, infelizmente. Na noite anterior ao falecimento do Biso, eu lembro que eu sentei do lado da cama, e ele já não falava mais, porque o câncer que ele tinha já tinha ido para o cérebro. E eu só conseguia chorar, não conseguia dizer nada. Vindo para cá no avião, Deus tem lá seus mistérios e por que isso acontece. Estava mexendo no celular, vendo algumas questões, e aí eu abria as fotos, e do nada tinha uma foto fixada, que não era recente. E aí eu bati o olho, e era a foto do Biso. Se você pegar meu Instagram, Alan Carrion, você vai ver essa foto lá. E eu chorava no voo. Acho que a menina que estava sentada no meu lado devia estar pensando: meu Deus, o que está acontecendo com esse moço? E eu chorava. Eu mandei uma mensagem para minha avó: vó, o Biso era tudo isso mesmo que eu achava que ele era? E ela disse: era muito mais do que tu achava. E tudo que eu faço hoje é tentando dar seguimento ao legado que o meu bisavô deixou no meu coração. E um desses legados foi a devoção a Santa Teresinha do Menino Jesus. Existiu uma família na França em que todas as filhas desse casal foram para o convento, tiveram uma vida religiosa. Essa família é a família Martin, dos pais. Agora, na hora sempre foge os nomes agora. Me lembra o nome aí dos pais Santa Teresinha? Luiz e Santa Zélia Martin, né? Obrigado. TDAH às vezes tem dessas. E São Luís e Santa Zélia, eles entraram na minha vida sem eu saber quem eles eram. Só que antes, eu vou pedir para o ministério tocar só a última estrofe da música, as últimas três partes, porque quando eu voltei para a igreja depois que meu bisavô faleceu, uma música marcou a minha história. E eu tenho certeza que essa música marca a história de muitos de vocês. Só que o último refrão, a última estrofe, talvez seja a mais marcante. Se quiser. Há tantos filhos que vêm mais do que um palácio, gostariam de um abraço e do carinho entre seus pais. Se os pais se amassem, o divórcio não viria. Chame a isso de utopia, eu a isso chamo paz. Se os pais se amassem, o divórcio não viria. Chame a isso de utopia, eu a isso chamo paz. Essa música tem um poder de evangelização tão grande, tão profundo. Eu só pedi o refrão final, porque senão eu perco bom tempo da palestra, porque ela é enorme. Mas essa música do Padre Zezinho, com certeza, toca muito o coração das pessoas. E nos faz um lembrete. E por que eu fiz questão de trazer o refrão? Porque o Alan pai
nasce ali. Ele não nasce quando a Teresa nasceu. O Alan pai nasce quando ele percebe que ele queria ter a oportunidade de aquilo que não teve. Uma família com pai, mãe e seus filhos. Repito, eu sou muito grato a Deus por ter me dado o seu Adílio e o seu Guilherme e o Abdala, que é meu pai biológico, como pais, que eles são meus pais. Cada um deles me ensinou algo diferente. Só que o seu Adílio, ele tem um negócio diferente comigo, porque o primeiro CD do Padre Marcelo Rossi foi ele quem me deu. Ele que me levava nas vias sacras. Ele que deixava no final da missa eu pegar o microfone e cantar parabéns para você quando todo mundo estava indo embora. As mais doces lembranças da minha infância tem o seu Adílio junto. Quando eu perdi ele, eu perdi a minha grande referência. E sabe Deus quanto eu gostaria de, nos momentos de dor, nos momentos de indecisão, nos momentos em que eu só queria um conselho de alguém santo, e eu confio que ele seja santo, eu não tive ele. Só que isso colocou no meu coração que eu deveria ser aquilo que o meu bisavô foi para mim, para os meus filhos. E então o menino Alan começou a frequentar a igreja. E quando eu falo frequentar, é só frequentar mesmo, né? O famoso católico de BGE. E nesse ponto, lá em 2014, ele conheceu aquela que viria a se tornar a sua legítima e digníssima esposa. E como bom católico de BGE que eu era, eu comecei um namoro sem saber o que era castidade. Eu comecei um namoro sem saber o que era virtude. Eu comecei um namoro sem saber o que era de fato um catecismo ou algo nesse sentido. Eu só sabia que eu ia para a igreja porque tinha música legal e o grupo que eu participava era muito bacana. O resto, pouco importava. Então a gente não começou o nosso namoro da forma que Deus gostaria que nós começássemos. Mas Deus tem planos. Lembra que eu falei de que uma só palavra em uma pregação inteira pode fazer a diferença? Isso foi o que aconteceu comigo, com a minha namorada na época, minha esposa na época namorada. Nós não tínhamos dinheiro, nós éramos 2 universitários que moravam numa cidade, e aí nos convidaram para um retiro de carnaval como esse que nós estamos vivendo hoje. Não desse tamanho todo, mas a gente só tinha dinheiro para ir num dia. E naquele dia que foi, tinha um pregador, eu nunca vou esquecer o nome dele, chamava Ângelo. E ele falou: vocês precisam parar de terceirizar os seus pecados e assumir a sua responsabilidade diante de Deus. Vocês precisam tomar uma determinada decisão. Então, chegando em casa, a Tice me olhou e disse: ou a gente vive a castidade ou a gente termina o namoro. E eu, ou como muitos, como já ouvi no dialeto do pessoal aqui, oxi. Mas que bom que ela foi assim, porque a partir dali eu entendi uma coisa que fez eu entender por que meu bisavô não reclamou quando estava morrendo de câncer, por que a minha bisavó continuou rezando o terço todos os dias com o piso no relicário, que é o seguinte: amor não é afeto. Afeto nós temos por qualquer coisa. Eu posso ter afeto até por um boneco da minha infância. Amor é decisão, amor é escolha, amor é sacrifício. Certa vez o Frei Gilson resolveu me pegar de sopetão no Rosário da Madrugada, e ele: Alan, nós estávamos partilhando ali na mesa do jantar, você falou uma coisa muito interessante, de que você era amaziado, e aí vocês não tinham como sair. Conta para nós aqui. Aí eu, para 1,5 milhão de pessoas ao vivo, tendo que contar o meu testemunho do nada.
Mas algo marcou naquele testemunho, porque depois eu recebi muitas mensagens de casais que viveram aquilo que eu vivi, que achavam que porque estavam amaziados não poderiam viver a santidade. E é ali que eu entendi o que de fato é sacrifício. Nós tínhamos um quarto só, e eu disse para Tícia: tu vai dormir no quarto, eu vou dormir na sala. E na sala o que tinha? Um sofá-cama. Aquele sofá-cama estava tão velho que já não tinha nem mais espuma. Tinha só um colchonetezinho que eu colocava. Eu acordava todos os dias com dor nas costas. Mas isso colocou no meu coração uma frase que eu carrego para a vida. E eu vou dizer para você: quem aí é jovem e está namorando, levanta a mão. Opa, não tem tantos jovens namorados aí. Jovens, quem ama não coloca o outro em ocasião de pecado. Você que está aí vendo ao vivo, jovem, quem ama não coloca o outro em ocasião de pecado. Porque o amor é sacrifício. Eu sacrifico a minha carne, eu sacrifico os meus prazeres, eu sacrifico o meu desejo, porque eu te amo e eu quero o céu para você. Amém? E assim eu fui aprendendo de fato o que é amor. E o amor, quando é amor, ele se transborda. Nós casamos e tentamos por 2 anos transbordar esse amor num filho, e Deus não mandava, e começava a vir as dúvidas: será que eu tenho algum problema de fertilidade? Será que... Enfim. E aí nós fomos fazer a novena das rosas de Santa Teresinha. Só que a minha esposa é muito metódica. Mas quando eu falo em metódica, é metódica. Se ela não tiver o livrinho da novena nas mãos, ela não consegue fazer. E olha a peça que Santa Teresinha resolveu nos pregar. Sumiu o livrinho da novena em casa. Simplesmente sumiu. E procurando o livrinho da novena de Santa Teresinha, nós encontramos o livrinho da novena Santa Zélia e São Luís. E eu sempre disse para Tícia que, por conta da minha infância, por ter sido batizado na paróquia Santa Teresinha, porque minha família tem uma realidade com Santa Teresinha, eu sempre disse que eu queria que a minha filha se chamasse Teresa. E aí a Tícia, com aquele jeito dela, pegou e falou assim: mas eu não quero que a minha filha nasça tricotando. Aí o nome da nossa filha seria Helena. Mas aí o que ela fez? Ela queria tanto ser mãe, ela é enfermeira obstetra, então ela estava sempre ali vendo a vida nascer, e o desejo dela de ser mãe aflorava cada vez no coração. E aí ela resolveu que ia fazer a novena e prometeu que se ela engravidasse, o nome da filha seria Teresa. E aí num belo dia, num domingo, eu estava passando o Dia das Mães em Porto Alegre com a minha avó, que recém tinha perdido a mãe, que era minha bisavó no caso, né? E a Tícia estava com a mãe dela em casa. Só que daí a Tícia foi na missa. Saiu da missa do Dia das Mães e comprou um teste de gravidez. O que eu tinha dito para ela não fazer, porque ela já tinha se frustrado com os 2 negativos anteriores. Resumindo, ela descobriu que seria mãe no Dia das Mães. Aplaude esse Deus maravilhoso, o Deus das promessas. E eu falei para ela: não precisa nem querer fazer exame de sexagem para descobrir qual é, se é menino, se é menina. É Teresa. Ah, mas eu quero fazer. Fez lá. Eu falei, era Teresa, teimosa. Já teimou uma vez, quis teimar a segunda, né? E a gravidez dela estava sendo muito tranquila. A Teresa era para ter nascido na 2ª semana de janeiro. Só que nas últimas semanas de dezembro, a Tícia começou a ter uma suba na pressão arterial. Foi lá, fez uns exames e ela estava com pré-eclâmpsia, que, para quem não sabe, é um problema na pressão da mulher, que ela pode, se ela pegar uma eclâmpsia, ela pode convulsionar, e sabe-se lá Deus o que podia acontecer. E nós demos a entrada no hospital na manhã do dia 23 de dezembro de 2021. E aquele parto não engrenava.
Nós fazíamos a indução, colocou ocitocina, rompeu a bolsa na madrugada, mais uma madrugada de dor, passou a tarde de dor e ela resolveu que ia fazer anestesia para dar uma segurada naquela dor. Lembram que eu falei que tinha um porquê de eu falar que o meu bisavô faleceu de câncer? Eu morro de medo de agulha, mas assim, de me tremer. Por quê? Não sei, tenho medo, não gosto. E aí foi o único momento que eu saí de perto dela naquele dia, que foi o momento que ela foi receber a anestesia e era com agulha nas costas. E eu peguei e saí dali. Eu fui caminhando no hospital, em direção à capela do hospital. E aí quando eu estou saindo da ala da maternidade, eu começo a ouvir um grito no corredor: Feliz Natal, Feliz Natal, Feliz Natal, Feliz Natal. E eu procurando de onde é que vem esse grito, não sei o que. Eu olho para cima, setor do câncer infantil. E aí eu me dou conta, passa por mim assim uma menininha careca, com um balãozinho na mão, dando Feliz Natal para todo mundo. E aquilo ali me impactou. E eu, beleza, já fiquei emocionado, já fiquei balançado. Fui em direção à capela, me ajoelhei e fiz uma oração que eu nunca vou esquecer. Senhor, Tu sabes que hoje eu sou uma pessoa totalmente racional. Eu estudo, eu tenho buscado as coisas, mas eu me lembro de quando eu era criança, que o meu amor pelo Senhor era um amor inocente, era um amor puro. Me ensina hoje a ter esse amor de criança de novo. Eu terminei essa oração e eu ouvi uns passos na capela e uns passos no banco da frente. Quando eu abro meus olhos, está aquela menininha com câncer, de joelhos, agradecendo a Deus. Eu voltei para a sala e eu digo: agora nada mais me abala, porque Deus está comigo. Teresa nasceu dia 24 de dezembro de 2021, depois das 6 da tarde. Ou seja, liturgicamente ela nasceu no Natal. Santa Teresinha do Menino Jesus. Deus nunca nos desampara nas nossas dores. Até aqui esteve conosco o Senhor. Eu queria poder falar do outro ponto que eu queria dizer para vocês, mas vou tentar só pincelar ele rapidamente para dizer que assim, nós passamos por dores que muitas vezes nós não temos dimensão. Eu mesmo com 2 filhos, em 2024, passei pelo pior momento da minha vida, que é a depressão. E eu quero que levante a mão aqui, quem já ouviu a frase: depressão é falta de Deus? Renuncia a isso agora. Renuncia a isso agora. Nós precisamos falar de saúde mental dentro das nossas famílias. Nós precisamos falar de saúde mental dentro dos nossos grupos, nas nossas paróquias. A pessoa que sofre não sofre porque está longe de Deus. Pelo contrário, é porque ela anseia Ele e está ansiando tanto esse Deus que, por não enxergá-lo, porque está no vazio, se sente sem esperança. E é nosso chamado levar esperança e não mais peso na vida dessas pessoas. Quando você diz para alguém: depressão é falta de Deus, você coloca aquela pessoa num ciclo infinito de culpa. Nós não somos culpados porque temos um problema. Deus não nos fez para sucumbir aos nossos problemas. Deus nos fez para levantar, assim como aquele povo levantou e Samuel escreveu na pedra: até aqui nos ajudou o Senhor. A minha vida não é exemplo para ninguém, porque eu sou cheio de erro. Mas você sabe o que você vive na sua vida. Você sabe o que você passa. Você sabe o que você luta. Você sabe o que a sua família é. Você sabe por quem você precisa lutar na sua família. E o que eu venho falar aqui de coração, pais e mães,
Muitas vezes nós entramos nessa luta contra as ideologias, contra as coisas do mundo, e ficamos tão focados nisso e esquecemos de ver o simples dentro da nossa casa. Muitas vezes nós não percebemos que os nossos filhos ficam mais tempo dentro do quarto do que conosco na sala. Sabe-se lá o que eles estão pensando, sabe-se lá o que eles estão sentindo. Precisamos de olhares atentos, precisamos de almas atentas que vejam as pessoas por aquilo que elas são. Essa é a luta da família, meu irmão, minha irmã. Essa é a luta da família. A santidade passa por todas as áreas da nossa vida. Você, filho, não é só o pai que precisa te enxergar, você também precisa enxergar seu pai. Esposa, você precisa enxergar seu marido. Marido, você precisa enxergar sua esposa. Quantas mulheres com depressão pós-parto, quantas mulheres esgotadas porque não estão conseguindo dar conta de cuidar seus filhos, e aí vão para a internet e vem um monte de gente posando de uma vida perfeita, e ela entra naquele ciclo de culpa, até que ela não aguenta mais. Mulheres, estejam atentas aos seus maridos quando vocês veem eles muito quietos, quando a dificuldade financeira bate e ele não quer falar para você. Ele está se culpando, ele está se sentindo fracassado, ele está precisando de ajuda, ele está precisando de um abraço. Filhos, olhem para os seus pais, olhem para o distanciamento que às vezes você pode ter dele, porque eu estou na internet, porque eu estou olhando para os meus amigos, porque eu estou preocupado com 1001 coisas, e eu esqueço de um abraço no meu pai. A família, ela não é algo que você simplesmente se descola dela. Eu saí da minha casa para formar a minha família, mas isso não significa que eu não tenho mais mãe, que eu não tenho mais pai, que eu não tenho os meus avós. Eu preciso olhar para eles, e eu disse para minha avó ontem no celular: desculpa, porque eu sei que às vezes eu sou falho, porque eu estou tão cheio de coisa que eu esqueço de fazer o básico. Mas o convite hoje é: faça o simples. Santa Teresinha não é a santa das pequenas causas à toa. O caminho de amor que ela nos passa, o caminho de amor que ela nos dá, são dos pequenos atos de amor. E para finalizar essa nossa conversa, que eu peço perdão para o pessoal que eu esgotei o tempo. Eu fui lá para frente e não olhei para o monitor, perdão. Meus irmãos, o vale da sombra da morte vai chegar para todos nós, é inevitável. Todos vamos ter crises de fé. Não é porque eu sou catequista, que eu sou o cara que entende de alguma coisa, que eu leio a doutrina, que eu estou imune disso. Muitas vezes as crises em mim, elas são profundas, de que eu olho e pergunto e questiono Deus um monte de coisa. O dia que eu pensei em tirar minha vida, eu queria ter acelerado o carro num poste, mas Deus segurou minha mão e disse: pede ajuda. E eu pedi ajuda, e Deus colocou pessoas no meu caminho. Seja uma alma atenta na sua família. Uma família bem estruturada é sinal para as outras famílias, e tudo se torna uma cadeia do bem. O evangelho começou assim com 12. Se eles não tivessem desejado buscar o bem, a santidade, talvez hoje nós não estivéssemos aqui com uma Bíblia na mão falando sobre ele. Porque até aqui nos ajudou fica de pé. Eu não sou carismático, eu não sei fazer ministrações, etc. Eu sou só um formador. Mas hoje Deus fala no meu coração que tudo aquilo que eu falei para vocês passa primeiro por mim. Pega a mão de quem está do teu lado. Olha para essa pessoa e diz: foi Deus que te trouxe até aqui. Foi a presença de Deus que te trouxe até aqui. É por Ele que eu estou aqui. É pela tua família, é pelos teus amigos. Você não veio aqui para ser um bombril.
Você veio aqui para ser um reservatório. Você vai se encher da graça de Deus e vai derramar essa graça de Deus quando você sair daqui em todos que estiverem à sua volta. Porque é isso que é ser católico. Ser católico é ser para o outro. E nós aprendemos a ser para o outro dentro das nossas casas, onde a gente vê os defeitos do outro e aprende a amar mesmo nos defeitos, mesmo na dor. Porque é isso que é ser católico. Imagina se Jesus não fosse para a cruz por conta dos nossos pecados. Imagina se Jesus fosse para a cruz só por quem fosse perfeito. Esqueça o erro do outro. Não seja um católico mertiolate, ardência para os outros e anestesia para mim. Não. Seja um católico que segue a Deus e é para o outro, porque isso não dói. Nos faz mais semelhantes a Cristo, porque Cristo nos mostra que o amor é entrega. Pai, continua se entregando pela tua família. Homens que vão casar, entenda, você não é chamado a derramar o esperma na sua mulher, você é chamado a derramar o seu sangue. Mulheres, vocês são chamadas a edificar o lar. Não fiquem caindo nesse papo de que estar sob a missão do marido não é justo. Você pode sim trabalhar, você pode fazer suas coisas, você pode ter os seus negócios, mas você edifica o lar. Quando seu marido vem com o cheiro do enxofre do mundo, é você que vai derramar sobre eles o perfume das rosas de Deus. E filhos, conversem com seus pais. Vocês são a razão de ser desse casal. Eu não consigo imaginar minha vida sem meus filhos mais. Parece que eu tenho 31 anos e parece que há 31 anos eu tenho o Pedro e a Teresa comigo. E agora eles estão aqui dentro do meu coração, lá no Rio Grande do Sul, me esperando. Porque o que foi que me trouxe até aqui foi a presença de Deus. Foi poder derramar um pouco de mim, as minhas misérias, sendo o pior pecador do mundo, para que eu pudesse me derramar e o que de bom viesse a servir fosse graça de Deus, porque é Ele que me traz aqui. Foi Deus que me trouxe aqui e fez eu viajar 6 horas de avião e ônibus e tudo mais. Porque eu quero ser para vocês, não enquanto Alan, mas enquanto Cristo se derramou para o outro. Porque o que eu tenho de bom, meu irmão, não é meu. Eu não tenho nem prata nem ouro, mas tudo que eu tenho eu dou a vocês, que é Jesus Cristo. Porque foi Ele. O Pedro e a Maria Clara. Baixinho, só. Eu tenho o Pedro e a Maria Clara. Hoje é aniversário de Maria Clara. E a minha esposa, ela está trabalhando, só que ela não está aqui comigo. Ela está na comunidade. Estava. E ela me mandou mensagem há pouco que foi para casa, porque Maria Clara estava com a avó, estava chorando, estava com saudade. Hoje é o aniversário dela. Então ela disse que estava indo para casa, que não ia vir para cá agora, e que voltava para a comunidade só à noite. E você falando tudo isso, né? Então o quanto vale a nossa família, os nossos filhos. Muito obrigado pela sua presença aqui conosco. Vamos dar uma salva de palmas para o nosso irmão. Deus abençoe sua vida, sua história, viu? Eu só queria fazer 2 convites. 3. Só que um está no do outro. Primeiro, amanhã às 6h30, lá no stand da Ave Maria, a gente vai estar com o lançamento do meu livro Graça Plena, que é um livro sobre catequese acerca de Nossa Senhora. Ele fala sobre os 4 dogmas de Maria e conta um pouco de como eu escrevi esse livro em meio à depressão. Então ele é muito, muito caro, muito caro no sentido de ser importante para mim. Segundo, quem ainda não me segue no Instagram, eu convido vocês a seguir lá, porque eu faço catequese todo dia e ajudo na formação. E a gente trouxe também para essa quaresma um planner que é Quaresma com Maria. A primeira vez que a gente vai meditar os 40 dias com Nossa Senhora na quaresma. Então tá lá no link do meu Instagram, eu convido vocês a conhecerem. Mais uma vez, muito obrigado e espero estar em breve aqui com vocês de novo. Que maravilha! Obrigado, Alan. Vou reforçar aqui.
Amanhã o Alan vai estar lançando lá na Expo Família o livro Graça Plena e também o outro livro junto com a franquia Divino Amor, que são os 40 dias para te ajudar na quaresma, tá bom? Maravilha, Deserto com o Senhor, né? O livro, isso aí. Maravilha, uma salva de palmas, Alan, muito obrigado.